Oi, pessoal, tudo bom? Começar um vídeo aqui, uma reflexão que eu tenho feito já há alguns dias, né, em relação a esse momento tão louco que a gente está vivendo. E eu gostaria de compartilhar com vocês aí, justamente porque, apesar de tudo, né, apesar de a gente saber do sofrimento que está acontecendo aí no mundo inteiro, a quantidade de mortes e etc., a gente tem que começar a tentar ver uma luz no fim do túnel, né? A gente ainda não sabe o que vai acontecer com a gente, ou mesmo com as nossas famílias, ou mesmo com os nossos amigos, mas de qualquer maneira, eu estou sentindo que a gente precisa começar a pensar, né? E o que vai acontecer daqui a alguns meses? A gente não pode só pensar no agora. No agora, o que a gente sabe é a gente precisa ficar em casa. O máximo de pessoas que conseguir ficar em casa precisa ficar em casa, tá? Não só por uma questão de segurança pessoal, individual e da família, mas principalmente porque quanto menos gente na rua circulando, menos o vírus, né, a doença Covid-19 vai se espalhar e vai ter menos probabilidade de causar um caos na saúde. E não só na saúde pública, porque a gente sabe que em próprios hospitais particulares isso vai ser um problema. Mas eu acho que o papo hoje é um pouco para a gente começar a tentar pensar também em outras questões, porque muito se fala sobre a questão da economia, né? Ah, mas depois a economia vai quebrar, ou eu vou quebrar, e as minhas contas, e os meus boletos, e etc. Ok, eu acho que isso é importante pensar. Eu mesma estou começando, né, a pensar outras formas de trabalhar aí nesses meses, principalmente eu que trabalho com cultura e com educação. Então, tanto a cultura quanto a educação são áreas que estão sendo diretamente atingidas, né, por essa situação, até porque não dá para fazer show, não dá para dar aula presencial, então a gente tem que começar a pensar em coisas via internet, pelo menos por enquanto, para eu poder pagar minhas contas também, né? Não tenho reservas nenhuma. Então, eu vou começar a fazer de tudo, inclusive revisão de tese, dissertação, né? Afinal, quem já fez, eu já fiz três, né? Então, quem já fez três e quem é eu como alguém da área de língua portuguesa, me sinto preparada para fazer outras também, por que não, né? Tanto a revisão ortográfica como da ABNT, né? Entre outros trabalhos, por exemplo, já dei aula de inglês no passado, né? Principalmente para empresas, dava muito aula para grupos de empresa, dei muito aula para a galera da área de TI, para exames, né, como o TOEIC, que é um exame específico para a área profissional, dei aulas em escolas também, mas muito voltado a grupos, né, de executivos, inglês, de intermediário 3 para cima, business English e etc, né? Então é uma outra coisa que eu pretendo fazer também, dar aula de inglês, né, online para as pessoas, tanto aula de conversação quanto aula para quem quer melhorar o seu inglês e etc. Então, por que que eu estou falando isso? Não é para promover só, né? Para promover o que eu vou fazer e para quem quiser contratar, aí também estamos aí, mas é principalmente para que a gente comece a pensar formas de adaptação de trabalho, tá? Principalmente para quem é informal, né? Claro, cada pessoa tem a sua vocação, né? Cada pessoa tem coisas e que é bom, né? Eu, eu sou boa em várias coisas, né? Inclusive até acabei de fazer uma torta agora, por exemplo, assim, para jantar, que eu falo, poxa, por exemplo, se eu tivesse que me virar cozinhando também poderia ser, mas no caso eu estou tentando outras coisas nesse momento que eu posso fazer via internet, né? Eu acho que seria um bom momento de todo mundo parar para pensar um pouquinho e entender que aquele mundo que a gente tinha até janeiro de 2020, fevereiro, tá? Esse mundo não existe mais, né? Independente de quando vai passar o corona, essa crise toda, né? Já há inclusive estimativas aí, indícios de que haverão outras ondas, né? Na China, por exemplo, já está começando a segunda onda. Já estão falando que haverá inclusive terceiras e quartas ondas até esse vírus sumir de vez. Então, o que parece, tá, é que até janeiro de 2021 a gente vai estar nessas.
Não estou dizendo que a gente vai estar trancado em casa até lá, tá? Mas é bem provável que algumas áreas, até o ano que vem, não tenham trabalho, né? Até porque, por exemplo, na área de cultura, as pessoas não vão se sentir à vontade de ir ver um show com muita gente, de ir num teatro fechado, né? Vamos cair na real, galera, né? Você quer fazer a sua arte? Vamos começar a pensar em outras formas, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de ver live de arte no Instagram. Tem gente que gosta, né? Vamos começar a pensar em formas de repensar, de refazer, de se adaptar, né? Para outras áreas, por exemplo, a galera da educação ou galera que tem habilidades aí que podem ser ensinadas, que podem ser transmitidas, é uma ótima hora, né? As pessoas que são boas de internet, que sabem como é que funcionam bem plataformas de internet, plataformas de cursos, ou mesmo sites, etc. Isso é uma ótima hora para trabalhar e para pensar nisso também, né? O seu trabalho vai ser muito importante. Claro que, tá? Todos nós temos que entender que está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo ferrado, né? Então, óbvio que eu não vou cobrar, né, o mesmo tanto que eu cobrava para fazer um projeto cultural antes, né? Se antes eu cobrava 5, 10 mil reais por uma consultoria, óbvio que eu não vou cobrar nem perto disso. Não posso, né? Não seria justo nesse momento, né? A gente tem que começar, inclusive, a ser uma coisa meio toma lá da cá, né? Tipo, às vezes a pessoa, inclusive, não pode te pagar, mas ela tem como te oferecer alguma coisa em troca. A gente começa a pensar também na questão de economia de troca, né? E eu acho que é bem possível que a gente esteja caminhando para esse tipo de sociedade, onde o valor do dinheiro vai começar a mudar. E a gente pode começar também a pensar e a mudar, né, essa sociedade. Afinal, a sociedade ela muda a partir do momento que a gente também muda, né? Que eu estava conversando com um amigo meu agora pelo WhatsApp e a gente estava falando, eu mostrei, né? Falei, ó, eu fiz uma torta, né? Fiz meio com o que tinha aqui e tal. E aí ele me falou, né, que ele faz sopa só com as cascas e com talos, né, de alimentos. A gente tem que começar a reaproveitar tudo, tudo, né? Eu acho que as formas de consumo, né, vão ter que mudar, né? As próprias roupas que a gente tem, essas roupas que você tem um monte de roupa aí no armário, né, você vai usar aonde esse ano? Você não vai usar, né? Mudou sua relação, inclusive, com as roupas que você tem, com os móveis. Provavelmente mudou a relação que você tem com os móveis na sua casa, ou inclusive você deve ter feito uma adaptação aí nos móveis na sua casa, tá? E da mesma forma você vai ter que fazer essa adaptação no mundo do trabalho também. Se já estava complicado o mundo do trabalho, né? Se muitas profissões estavam começando a ser extintas, né? Esse nível altíssimo de desemprego ele estava aí se colocando justamente por conta, né, disso. Agora a gente vai ter uma mudança mais radical ainda. Então não dá, né, para achar que vai ficar tudo como era antes, tá? Depois, não vai ficar. Tudo vai mudar, porque, inclusive, o mundo está sendo chacoalhado. Então, é importante que vocês comecem a pensar, né, em novas formas de vida, de produção, né, de sustentabilidade. Eu acho que a palavra é muito essa, sustentabilidade, no sentido de ter o que comer, gente, tá? Esse, então, é um começo de uma reflexão em relação a isso. A gente precisa se ajudar, a gente precisa ajudar os outros. Quem tiver um pouquinho vai ter que dar um pouquinho para os outros. Não vai ter jeito, tá? Tem muita gente que está mais tranquilo do que outras pessoas, então essas têm que ajudar mais. E precisamos cobrar os ricos e os governos. Os ricos e os governos têm que bancar essa crise. Mais do que nunca, nós temos que cobrar, né? Taxação de grandes fortunas, já. A renda básica emergencial precisa começar a funcionar amanhã, né? Entre outros recados. Mas por enquanto a gente para por aqui. Pensem nisso, comentem aí embaixo e a gente vai conversando mais sobre isso depois, tá? Força aí, galera, na quarentena. Tamo junto. É isso. Fora Bolsonaro, fora a Covid.